Bom, pessoal, eu acabei de gravar um vídeo de 40 minutos de aula e na hora de subir para o YouTube, não sei se por ser muito longo ele acabou dando erro, não sei exatamente o que aconteceu. Então, reuni as minhas forças novamente e vou tentar gravar dessa vez de forma fracionada para ver se sobe, tá? Então eu vou gravar uns 10 minutos, vou fazer o teste, tá? O que eu tinha feito na aula passada, nossa disciplina vai contar com esses vídeos de auxílio. Eu vou adiantar a matéria aqui e depois vocês vão usar o nosso período de aula normal, né, as terças-feiras de manhã, para a gente tirar dúvidas, tá? Então, deixa eu abrir a documentação aqui novamente. Eu tinha usado os primeiros 10, 15 minutos para a gente fazer uma revisão do que já tinha sido dado a respeito da liquidação de sentença. Então eu vou, enfim, né? Vou refazer isso tudo e vou reexplicar a aula passada, e quando der 10 minutos eu paro, tento subir, se der certo eu subo as outras depois, tá? A primeira coisa que a gente precisa se recordar é de como é que funciona o processo de execução. Uma execução precisa de um título executivo, seja ele judicial, ou seja, uma sentença, uma decisão judicial, ou um outro título formado fora do ambiente judicial. E aí você pode estar falando de um contrato, de um título de crédito, de qualquer documento que represente uma dívida, né, ou uma obrigação de fazer, tá? Ou de prestar alguma atividade. Então, se você pegar o código, você vai identificar o que nós já vimos aulas atrás, que é o rol taxativo, não taxativo, ou seja, exemplificativo de quais são os títulos judiciais e extrajudiciais. Tá? Então é a lei que vai dizer quando é que um título vai ser considerado judicial ou extrajudicial, ou talvez nenhum dos dois. Tá? Mas o que vocês precisam saber é que qualquer que seja esse título judicial ou extrajudicial, ele obrigatoriamente tem que contar com 3 qualidades, com 3 características. Ele tem que ser líquido, certo e exigível. Tá? A exigibilidade do título significa que ele já pode ser exigido, ou seja, se for um título de crédito, ele tem que estar vencido. O prazo para o pagamento é um termo que já passou, seja ele uma data, 10 de abril de 2020, já passou, ou seja, já está exigível a partir daí, ou um termo, a partir da primeira morte de coronavírus no Brasil, que se deu em, sei lá, 10 de março de 2020. Então isso é um termo. Esse termo tendo passado, tendo sido cumprido, né, esse título é exigível. A segunda qualidade, a segunda característica dele é a certeza. A certeza quer dizer que o instrumento do título, ele é formalmente perfeito, ou seja, pelo título você consegue saber quem deve quanto, para quem, para ser pago quanto, ou seja, ele tem todos os requisitos formais de um título. É isso que confere certeza, tá? Que é essa segunda característica. E a terceira, que mais nos importa agora, é a característica da liquidez, tá? O título para ser líquido, ele precisa especificar o que é que precisa ser pago, o que é que precisa ser entregue. E aí existem 2 situações diversas. Primeiro, o título executivo extrajudicial, ele obrigatoriamente tem que conter essas 3 características. Ele tem que ser líquido, certo e exigível. Se ele não for uma dessas 3, ele simplesmente não funciona, não é aceito como um título executivo, ok? Já o título executivo judicial, ou seja, formado no âmbito de um processo judicial, de uma decisão de um juiz, ele pode conter a primeira característica de certeza, a segunda de exigibilidade, porque o prazo já passou, né?
E a terceira, ela pode eventualmente não conter, que é a liquidez. Se o título contém as duas e não contém a terceira, que é a liquidez, ele é ilíquido. Mas isso não quer dizer que ele esteja excluído do processo de execução. Ele só precisa passar pelo procedimento de liquidação primeiro, para depois passar para a execução. Então, um exemplo disso é uma sentença ou uma decisão do juiz que acata um pedido de compensação de gastos que vão ser feitos em decorrência de uma determinada situação. Vamos pegar o exemplo que eu vou usar bastante daqui para frente. Ocorreu um acidente causado pelo réu, né, e o juiz condena o réu a pagar todas as despesas do autor decorrente desse acidente, sejam médicas, seja de remédios, de tratamentos e etc. Tá? Então, essa decisão ela é ilíquida, porque ele condena algo que não se sabe exatamente quanto que é e nem o que é. Então, é possível que diante de um pedido genérico, não específico, uma sentença, uma decisão seja inespecífica também, ou seja, genérica. Nesse caso, é preciso que, para ser executado, essa decisão precisa passar por um procedimento de liquidação. Tá? Esse é o básico para a gente iniciar aqui. Então, eu falei lá na aula passada, vocês têm tudo isso em slide, numa situação preliminar, tá? Que é essa, que existem sentenças específicas e outras genéricas. Logo depois eu vou para o conceito, né? O conceito diz assim, trata-se de um incidente processual. Por que a gente chama de incidente processual? Ele não é um processo fora da execução e nem fora do processo de conhecimento. Ele é incidente, ou seja, é dentro dele. Tá? Então você vai fazer o procedimento de liquidação dentro, né, do teu processo judicial, não vai ser fora, vai ser dentro. Por isso que a gente chama de incidental. Regulado pelo artigo 509, e você já abra o seu código no artigo 509, porque é ele que vai falar da liquidação de sentença, que é a liquidação de qualquer decisão judicial, na verdade. Tá? Depois eu falo no conceito mesmo que, em caso de título extrajudicial, a iliquidez impede a eficácia do título, ou seja, não há que se falar em liquidez, em iliquidez de título extrajudicial, porque senão ele simplesmente não existe. Trago um conceito do professor Fred Didier que diz o seguinte: a liquidação de sentença é atividade judicial cognitiva. O que isso quer dizer? Vai ter conhecimento das razões do que o autor pede e do que o réu pede também. Ou seja, é um processo liquidatório, é cognitivo, vai ter chance para outra parte contraditar aquilo que está sendo alegado. A diferença é que o que se discute aqui nesse processo cognitivo de liquidação tem a ver apenas com a especificidade do bem devido, seja ele dinheiro, ou seja, vai tratar de valor, ou o bem que deve ser entregue ou o serviço que deve ser prestado. Tá? Mas de uma forma ou de outra, a gente chama isso de atividade judicial cognitiva. Por quê? Porque ela envolve o conhecimento do juiz das alegações das partes. Tá? Isso tudo incidental, ou seja, dentro da sua ação judicial. Tá? O contexto, mais um tópico. Havendo título que reconheça a obrigação certa e exigível, cujo objeto seja entrega de coisa fungível, será necessário se determinar a quantidade. Então, o contexto existe uma decisão que manda entregar um bem, que manda pagar um valor, mas não é possível saber exatamente que bem é esse ou que valor é esse. Então, precisa passar por um processo de liquidação. Tá? Pessoal, vou encerrando aqui porque nós já estamos no minuto número 9, eu não quero correr o risco de perder tudo de novo, espero realmente que isso não aconteça, e se der certo, eu vou gravar outro vídeo tratando das outras questões da liquidação e entrando no próximo tópico, tá bom? Um grande abraço, até já.